Então, continuando com a nossa aula, agora nós vamos falar a respeito de equações polinomiais do segundo grau. Então, vamos lá com a professora? Está lá na página 49 do nosso LDI. Então, vamos lá. Veja, o que é uma equação? Veja bem, as sentenças matemáticas é que elas possuem ao menos uma letra, que é uma incógnita, e são expressos por meio de uma igualdade, então nós falamos que é uma equação, certo? Então veja bem, olha, nós já estudamos em outros momentos equações do primeiro grau. O que significa equação do primeiro grau? São aquelas que têm como maior expoente da incógnita o 1. Então veja aqui, ó, eu tenho, essa é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita é 1. Veja aqui, 2 mais x igual a 9, nós temos aqui ao menos uma incógnita e uma igualdade. Então, nós temos uma equação, certo? E aqui, o maior expoente é 1. Idem aqui, y sobre 3 é igual a 7. Agora, quando você tem um tipo de equação de segundo grau, quando que é uma equação de segundo grau? Quando a maior incógnita, o maior expoente da incógnita é o número 2. Então, eu digo que esta é uma equação do segundo grau, certo? Porque, veja, a incógnita, ela tem como expoente o 2, certinho? Agora, veja, observe esta situação. Agora, veja, observe essa situação. Marcelo, ele quer cercar um terreno quadrado de área igual a 144 metros quadrados. Então, ele está com um problema. Ele quer saber qual é a quantidade mínima de tela que ele deve comprar para cercar o terreno. Veja bem, se o terreno é um terreno quadrado, o que significa isso? Significa que eu tenho que resolver o problema, antes eu tenho que resolver algumas questões. Como, por exemplo, a primeira questão. Se o polígono representa um quadrado, certo? Se o terreno dele é um quadrado, o que nós temos de especial neste polígono? Nós temos que a medida dos lados é igual, certo? Então, suponhamos que eu tenha que calcular a área deste quadrado. Então, eu preciso multiplicar a base vezes a altura, né? A base vezes a altura, ou simplesmente multiplicar um lado pelo outro. Então, o que para calcular a área deste quadrado, basta multiplicar o lado vezes o lado, ou a base vezes a altura, tá certo? Bem, no caso aqui, vamos supor que eu tenha que expressar esta área com uma incógnita x. Então, vamos supor, eu não sei a medida do lado do terreno, certo? Então, eu vou colocar como incógnita x, certo? Mas eu sei que esta área, ela vale 144 metros quadrados. Então, veja, se eu sei que a área é igual a x vezes x, ou x ao quadrado, eu posso dizer que 144, que é o valor da área, é igual a x ao quadrado. Portanto, esta aqui, ó, é a expressão da área do nosso terreno, certo? Muito bem, de um quadrado cuja medida é x. Agora, no caso do Marcelo, então veja, pessoal, com base nesta equação, qual é a medida do lado do terreno do Marcelo? Então vamos lá. O terreno do Marcelo, ele tem x de lado, porque nós não sabemos quanto é, mas nós sabemos que a área é 144 metros. Então eu sei que a área é x ao quadrado e que a área vale 144. Portanto, pessoal, eu sei que o lado do terreno do Marcelo, ele vai ser 12 ou
menos 12, certo? Ou menos 12. Então, por quê? 12 positivo vezes 12 positivo dá 144. E 12 negativo com 12 negativo também dá 144. Mas existe o valor que satisfaz a equação. Por quê? Eu estou falando de terreno, não é? Eu estou falando de terreno. Então, o x positivo satisfaz a equação e o x negativo também satisfaz a equação. Mas qual dos dois eu vou usar? Obviamente que é o x positivo, porque eu estou falando de medida, não é? Então, eu não posso expressar com o valor negativo. Então, a medida do lado do terreno do Marcelo é 12 metros, aqui apenas 12 metros. Muito bem. E agora, ele já sabe qual é o valor do lado. Como que eu vou fazer para calcular a tela que ele tem que usar para cercar o terreno? Ué, se é um quadrado, né, pessoal? Se é um quadrado e cada lado desse quadrado vale 12 metros, como eu faço para calcular? Basta eu multiplicar por 4 o 12, porque aí eu vou ter 12 mais 12 mais 12 mais 12, então eu vou ter 4 vezes o 12. Então, eu vou ter 48 metros de tela. Esta aqui é a quantidade mínima que eu vou conseguir para cercar o terreno do Marcelo. Tá certo? Bem, então, veja. Eu tenho aqui a equação x ao quadrado igual a 144. Esta equação ela denominada, né, equação do segundo grau com uma incógnita, porque eu tenho apenas uma letra ali expressando a minha incógnita. À medida que eu vario o x, eu tenho a variação da área. Então, veja, toda equação que possa ser escrita desta forma aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. A, B e C são números reais. E o A tem que ser diferente de zero. Claro, né, pessoal? Porque se o A for zero, não vou ter o termo do x quadrado. Então, deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de equação, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que o A é diferente de zero, eu vou ter uma equação do segundo grau com a incógnita x, certo? Os números reais A, B e C, eles são chamados coeficientes da equação, sendo que o A é aquele coeficiente que junto com ele está quem? A incógnita de maior grau, que é o A, o x ao quadrado, tá certo? B e C também são considerados coeficientes, sem variável, né, com uma variável, e o C é uma variável, é um termo independente, porque ele não tem a variável x junto com ele, tá certo? Agora, veja o seguinte, eu tenho aqui, olha, a primeira equação, x ao quadrado igual a 144. Como que eu transformo esta equação do segundo grau na equação do segundo grau na forma geral? Então, veja bem, nós vamos passar este 144 para o lado de cá da equação. Então, ele vai ficar menos 144 igual a zero. O A, aqui no caso, é 1. Então, eu tenho 1x ao quadrado. Eu não tenho B, eu não tenho um outro termo que tenha variável. Então, eu coloco 0x. E a independente, ela está aqui, ó. O termo independente está aqui. Então, esta é a forma geral. Os coeficientes, quais são os coeficientes? Ó, o A vale 1, o A vale 1, o B vale 0 e o C 144, certo? Muito bem. Olha um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x igual a 1.
eu vou igualar a zero. Então, eu vou deixar todos os termos de um lado só aqui, ó. Então, eu vou ter mais 5x menos 1 igual a zero. Perceba que aqui eu tenho todos os coeficientes, ó. Eu tenho A, que é 3, eu tenho B, que é 5, e eu tenho C independente, que é o menos 1. Certinho? Então, veja. Então, veja, eu tenho uma equação de segundo grau, como vocês puderam observar, ela pode ser completa, ou seja, eu tenho todos os coeficientes, eu tenho o A, o B e o C. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 9x mais 1, ela é uma equação de segundo grau completa, porque o A vale 3, o B vale 9 e o C vale 1. Aqui parece E. C vale 1. Lembrando que a equação de segundo grau, ela é desse formato, a forma geral, né? Ó, com A diferente de zero. E A, B e C reais. Muito bem. Olha lá, eu posso ter uma equação de segundo grau deste jeito assim, ó. O que eu faço? Eu vou passar o 1 para o lado de cá, e aí eu tenho o A valendo menos 1, o B valendo menos 4 e o C valendo menos 1, certo? Então, muito bem. Mas eu posso ter uma equação de segundo grau incompleta. Quando ela é incompleta? Quando pelo menos ela tem o coeficiente B ou C valendo zero. Então, veja, olha, vamos ver aqui, ó. Olha lá o exemplo. 2x ao quadrado mais 3 igual a zero. Então, veja, ó, pelo menos um deles tem que ser zero, o B ou o C. Então, 2x ao quadrado mais 3 igual a zero. Ela é incompleta, porque, olha, o A é 2, o A não pode ser zero. Eu não tenho B, eu não tenho um termo junto com x, então é zero. E o C é 3. Então, eu tenho B0, portanto, é uma equação incompleta. Olha esta agora, ó. 3y ao quadrado menos 24y igual a zero. Quem que é o A? É o 3. Quem é o B? É o menos 24. Quem é o termo independente? É o zero. Então, aqui no caso, o C é zero. Então, é uma equação de segundo grau incompleta, quando pelo menos um dos termos, ou B ou C, é igual a zero. Tá certo? Muito bem. Agora, veja. Para resolver uma equação, porque é isso que nós fizemos lá com relação ao terreno do Marcelo, tem uma aplicação, né, pessoal? Nós não vamos resolver equação de segundo grau só para brincar de resolver equação de segundo grau. Ela tem uma aplicação. No caso, vocês viram que eu precisei resolver aquela equação de segundo grau para resolver o problema que o Marcelo tinha. Ele precisava cercar o terreno dele, ele sabia a área, mas ele não sabia quanto que ele ia comprar de tela. Tá certo? Então, existem várias outras aplicações. Então, para eu resolver uma equação, eu preciso encontrar o que nós chamamos de raízes da equação, ou o conjunto solução desta equação. O que é uma raiz? As raízes, elas também são chamadas de soluções de uma equação, ou seja, é o valor numérico, um número que eu vou atribuir à incógnita, que eu vou dar para a incógnita, e o que vai acontecer com isso? Vai tornar a sentença verdadeira, a igualdade, não é? Verdadeira, tá certo? Veja bem, eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Quem é o A? 1. Quem é o B? 0. Quem é o C? Menos 25. E ele disse que as raízes são 5 e menos 5. Sabe por quê? Porque, veja, se eu colocar o 5 no lugar da incógnita, eu vou ter 5 ao quadrado menos 25. Ou seja, 5 ao quadrado não é 25? Então, 25 menos 25 é 0. Então, tornou verdadeira aqui a equação.
E se eu colocar o menos 5 no lugar do x ao quadrado menos 25 é igual a zero. Menos 5 ao quadrado é 25 também, porque menos 5 vezes menos 5 é 25. Portanto, o menos 5 também tornou a sentença verdadeira. Portanto, 5 e menos 5 são raízes da equação. Agora, veja, no segundo exemplo, eu tenho uma equação completa, porque eu tenho o A que vale 1, o B que vale menos 3 e o C que vale 2. E ele disse que 1 e 2 são raízes da equação. Vamos ver se é. Para saber se é verdadeiro, eu tenho que pegar o valor e colocar no lugar do x. Olha lá, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Vamos ver se dá zero? Vamos ver. Então, ó, 1 menos 3 mais 2 é igual. 1 menos 3 dá menos 2, mais 2, 0. Então, verdade, 1 é raiz mesmo. Agora, vamos verificar se o 2 é raiz. O que nós fazemos? Substituímos o 2 no lugar do x. Então, vamos lá. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2, mais 2 é igual a 0. 2 ao quadrado é 4, menos 6 mais 2, será que dá 0? Olha lá, 4 menos 6, menos 2, mais 2, 0. Verdade, então 1 e 2 são raízes, porque são números que eu atribuí à incógnita e tornaram aquela sentença verdadeira, como lá no caso do terreno do Marcelo, 12 vezes 12 deu 144. E 12 menos 12 vezes menos 12 também deu 144, não é? São raízes, né? Soluções daquela equação. Muito bem. Agora vamos ver quando uma equação de... Como que eu faço para resolver equação de segundo grau incompleta? De que tipo? O primeiro tipo, olha lá. Quando eu tenho o B igual a zero. O B é igual a zero. Então, veja, vamos lá para esta solução que eu tenho uma outra aplicação. Veja. Carla, ela quer plantar grama no terreno dela. E o terreno dela é deste tipo aqui, olha lá. É a planta de baixa, né, olhando de cima. Então, nós temos aqui, ó, o terreno da Carla, que ela sabe que ela vai precisar de 400 metros quadrados de grama para cobrir as partes que não têm construção. Observando aqui a figura, o que nós verificamos? Que ela não sabe o valor do terreno. Ela sabe que ela vai precisar de 400 metros quadrados de grama. Então, veja, olha lá. Qual é a expressão que representa a área total do terreno? Ó, tem lado X, veja, tem lado X. Então, eu sei que vai ser X vezes X. Na realidade, é um quadrado. X ao quadrado. Depois, qual é a área da edícula? Olha aqui a edícula. A edícula é um retângulo. Então, é 5 vezes 9, que é 45 metros quadrados. Aqui também é metros quadrados. Muito bem. Depois, qual é a área da casa? Olha aqui a casa. Tem 10 por 18. Então, vai ser 10 vezes 18, 180 metros quadrados. Ok. E agora, como que eu sei quanto que é o 400 metros quadrados, que é a grama? Veja, pessoal, o que nós temos que fazer? Olha lá. Eu vou ter essas informações, que a área total vale x ao quadrado, que a área da edícula vale 45 metros quadrados, e que a área da casa é 180 metros quadrados. Então, veja, ó, eu tenho aqui a área de quem? Total. Se eu tirar dessa área total os 180 metros quadrados, que é a área da casa, e depois subtrair 45 metros quadrados, que é a área da edícula, eu vou ter o que sobra de área que não é construída, que são os 400 metros quadrados de grama. Olha lá, eu tenho, de acordo com esta
esta expressão, essa equação matemática, resolveu o problema da Carla. Então, veja, olha, de posse dessa equação, eu consigo resolver o quê? Passar o 400 para cá, não é? Então, eu vou ter 180 menos 45, ó, x ao quadrado menos 180 menos 45 menos 400, eu vou ter o quê? Que x ao quadrado é igual a 625. Note que é uma equação de segundo grau incompleta, cujo b vale zero, que é o que tem junto com ele o x. Lembrando que uma equação de segundo grau, ela é desse tipo, né? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Eu não tenho esse termo aqui, então ele é incompleto, só tenho o termo independente, certo? Então, como que eu vou fazer para resolver esse problema? Olha lá. Primeiro, eu vou isolar a incógnita. Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 625. Olha lá, nós vamos mudar de lado 625 e mudar a operação. O sinal, se aqui é menos, vai ficar mais. Muito bem. Depois, o que eu faço? Eu vou aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Ou seja, x será mais ou menos, lembra que sempre que tem uma raiz quadrada, eu consigo dois valores, né? Raiz de índice par, eu consigo dois valores. E aí, eu consigo que valores, então, para encontrar a raiz? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625? Então, eu vou ter x valendo 25 ou x valendo menos 25. E nós sabemos, né, pessoal? Nós sabemos que quando nós estamos lidando com medida, né, eu não posso ter o valor negativo, embora os dois sejam raízes dessa equação, certo? Então, veja, comprove que mais 25 e menos 25 são raízes da equação. Lembra que eu falei? Basta substituir o valor das raízes na incógnita. Então, olha, 25 ao quadrado menos 625 é igual a zero? Sim, porque 25 ao quadrado é 625, menos 625, zero. Ok. E menos 25, mesma coisa. Menos 25 ao quadrado menos 625 é igual a zero. Menos 25 ao quadrado é 625. Menos 625 é zero. Então, são raízes, sim. Mas, aí vem o problema. As duas servem para Carla? Não, né, pessoal? Não, por quê? Porque como eu estou dizendo que eu estou resolvendo a equação para achar uma medida, então eu não posso atribuir a uma medida um número negativo. Então, eu sei que o x, na verdade, ele vai valer 25 metros, que é o comprimento do terreno lá da Carla, tá certo? Então, veja, olha aqui nesse quadro, alguns exemplos. Olha, aqui no caso, eu tenho 2x ao quadrado menos 450 igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta que está faltando b. Então, eu vou primeiro isolar a incógnita. Olha lá, vou isolar. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x ao quadrado vai ser 225. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu encontro dois valores, mais 15 e menos 15. Então, a solução, as raízes da equação, então, serão mais ou menos 15, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, por quê? Porque a incógnita de maior potência é 2. Vamos isolar esta incógnita. Olha lá, 96 vem para cá, x ao quadrado vai ser 96 dividido por 4, 4 está multiplicando, vai passar dividindo, x ao quadrado é 24. Aplico a
operação inversa da potenciação, que é a radiciação. 24, raiz de 24 não dá um número exato, não é? Então, o que que eu faço? Lembra, pessoal? Vamos fatorar, ó. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu sei que 24 eu posso expressar dessa forma, ó. 2 ao quadrado vezes 6. Então, 2 ao quadrado eu posso retirar do radical. Então, vai ficar 2 raiz de 6. Estas são as raízes da equação. E o outro exemplo, eu tenho 3x ao quadrado mais 432 é igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta. Vamos isolar. Aqui é mais, vem para cá, menos. X ao quadrado será menos 432 dividido por 3. Então, x ao quadrado é menos 144. Então, eu vou ter que fazer a raiz quadrada de menos 144. É possível, pessoal? Não. No conjunto dos números reais, isto não é possível. Então, não existe raiz para esta equação, aonde não existe no conjunto dos números reais, certo? Nós vamos ver em outra oportunidade que existe em outro conjunto, olha que legal. Mas nos reais não existe, tá bom? Bem, pessoal, e agora quando nós temos uma equação de segundo grau incompleta, mas que o C é zero. Então, vamos ver a seguinte situação. Veja, o retângulo e o quadrado que eu estou apresentando aqui para vocês, eles têm a mesma área. Então, eles têm a mesma área. Então, a área deste retângulo, em azul, ele tem o mesmo valor da área do quadrado. Para a gente resolver essa questão e achar o valor da incógnita, que é x, nós precisamos responder algumas questões. Então, vamos lá. A primeira questão. Qual é a expressão que representa a área do retângulo? A área de retângulo é base vezes altura, ou seja, x, 2x, que multiplica x menos 1. Vamos aplicar a propriedade distributiva? Olha, 2x ao quadrado menos 2x, certo? Aplicamos a propriedade distributiva. Esta é a área do retângulo, certo? A área do retângulo. Agora, vamos responder a seguinte questão. Qual é a área do quadrado? A área do quadrado, x vezes x, x ao quadrado. Veja, se nós temos que as áreas, elas são iguais, então você concorda que eu posso escrever que a área do retângulo é igual à área do quadrado, porque ele disse que elas eram iguais. Então, veja, agora nós temos aqui uma maneira de resolver essa equação. Como que nós vamos resolver essa equação? Primeiro, nós vamos deixá-la na forma geral, certo? Deixando os dois, isolando a incógnita e igualando a zero. O primeiro passo, qual vai ser o primeiro passo? Nós vamos deixar a incógnita em evidência. Então, veja, ó, eu tenho que x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Quem é o fator que repete aqui? Não é o x? Então, eu vou colocar x com o menor expoente, porque é o máximo divisor. Então, x ao quadrado dividido por x é x, 2x dividido por x é 2. Então, veja, igual a zero. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a incógnita em evidência. O segundo passo, percebam, pessoal, eu tenho um produto que é igual a zero. Se um produto é igual a zero, pelo menos um dos termos é zero, porque zero vezes qualquer outro número sempre dará zero. Então, eu sei que ou x é zero, ou x menos 2 é igual a zero. Desta forma, pessoal, eu sei que as raízes da nossa equação será x0 ou x igual a 2. Mas, com relação
ao terreno do Marcelo, ao problema que nós estamos tratando, nós precisamos analisar direitinho. Veja bem. Olha lá. Nós vamos ver, por meio de comprovação, que elas são raízes mesmo. Qual que é o valor, então? A nossa equação, ela não era desse jeito, ó. Olha, vamos ver se o zero é raiz. Basta substituir, ó. 0 menos 0 é igual a 0, ok. E o 2? 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, será que dá 0? 2 ao quadrado, 4, menos 4 é 0. Comprovamos o quê? Que elas são raízes da equação. As duas raízes satisfazem a resposta do nosso problema, pessoal? Olha lá, eu estou calculando o valor de x. Eu estou calculando o valor do x. Então, veja, ó, nós tínhamos aqui, ó, um quadrado que tinha x menos 1 de lado e 2x de lado. E um quadrado que tinha x de lado. Então, será que as duas eu vou poder usar? As duas raízes, o 0 e o 2? Veja, eu não vou poder usar o 0, porque como que eu vou ter um quadrado de lado 0? Não é? Não tem como. E do mesmo jeito, se eu substituir aqui o 0, vai dar um lado menos 1. Então, não posso. Então, aqui a solução da nossa equação será x igual a 2, tá certo? Agora, vamos ver alguns exemplos. Olha lá. Veja lá o primeiro exemplo. É uma equação de segundo grau incompleta, que está faltando o C. O que eu faço? Eu vou colocar em evidência. Quem? A incógnita. Olha lá, eu vou colocar em evidência a incógnita. Então, vai ficar 9x menos 81, igual a zero. Fator em evidência, o que repete com o menor expoente, porque é o máximo divisor. Se um produto é zero, ou x é zero, ou 9x menos 81 é igual a zero. Aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Então, 9x é 81, x é 9. Então, quem são as raízes desta equação? Serão 0 ou 9, tá bom? Vamos ver o outro exemplo. Menos 5x ao quadrado mais 12x é igual a zero. Vamos colocar em evidência o x, a incógnita. Então, vai ficar menos 5x mais 12 igual a zero. Se um produto é zero, ou x é zero, ou menos 5x mais 12 é igual a zero. Ficamos com uma equação do primeiro grau. Multiplicar aqui por menos 1 para deixar tudo positivo, ó. Então, x será 12 quinto. Então, quem são as raízes? Serão 0 ou 12 quintos. E, finalmente, o último exemplo, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, porque está faltando o C, que é o termo independente. Colocando a incógnita em evidência, eu vou conseguir este resultado. Se um produto é zero, ou x é zero, ou 6x mais 18 é igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, x é menos 3. Então, quem são as raízes? Eu sei que as raízes ou é zero ou menos 3. Eu sempre coloco aqui para identificar a outra raiz, tá bom? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos falar de equação completa. Como que nós resolvemos a equação de segundo grau completa.